E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lipe, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje é o seguinte: há mais ou menos uns 2 anos e meio atrás eu gravei o vídeo do ataque de 11 de setembro. E foi um vídeo extremamente difícil de gravar, porque tive que ensaiar, fazer o roteiro, foi chato. O quarto nem era esse, era outro. E 11 de setembro é aniversário da minha cidade, então eu dando uma barulheira, então eu gravei aquele vídeo quase que na base do ódio. Mas esse aqui eu tô mais livre, tá? Posso gravar de boa. Pois então, o ataque de 11 de setembro foi muito simbólico, por bons motivos ou não, né? Talvez pelo impacto que ele teve, né? Foi um dos maiores incidentes midiáticos da história, né? A tragédia, né? As maiores torres do mundo até então caindo ao chão, o número de vítimas, enfim. Mas você conhece o pior ataque sofrido por um interno dentro dos Estados Unidos? Se não, e é curioso, e se você é curioso também feito eu, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, me siga no Instagram, vai estar aparecendo aqui embaixo. E te convido a conhecer a história do ataque de Oklahoma. Vamos pro vídeo. Pois então, é impossível a gente não falar do ataque de Oklahoma e não falar das motivações do perpetrador. Do perpetrador. É impossível a gente não falar do massacre de Oklahoma, como aconteceu, enfim, sem falarmos das motivações do perpetrador. Palavra difícil. Perpetrador. Pronto, agora sim. A gente vai falar um pouquinho da vida dele, porque tudo ali meio que culmina nesse dia tão trágico. Então, vamos lá. Timothy McVeigh nasceu em 23 de abril de 1968. Ele nasceu em meio a um casamento um pouco instável. Não à toa, 10 anos depois, seus pais se divorciaram. Timothy foi viver com o pai. E o garoto ele era até bem aplicado no colégio, tirava boas notas. E na década de 80, antes da questão mais de software, tecnologia, ser um assunto de interesse, McVeigh já mostrava um interesse nisso. E outro interesse que ele também mostrava era na questão bélica. Ele adorava armamentos, armas, enfim. Ele tinha um avô que queria abrir uma loja de armas. E Timothy McVeigh, lembre-se, tá? Informação vai estar no HD de vocês, na memória. Quando eu falar Timothy ou McVeigh, eu estou me referindo à mesma pessoa, tá? E Timothy, ele teria se comprometido a realizar esse sonho do avô. E deu certo. Por mais de uma vez, Timothy levou uma arma de fogo não municiada para o colégio. Ainda bem, porque se fosse municiada, o pau ia comer. Ele nunca sofreu uma advertência por isso. Pois não. Ele se formou no colégio, né, graças a Deus, e foi servir no exército americano. Pois então, pelo fato dele conseguir ter muita facilidade, ele já tinha uma experiência com manuseio de armamentos, de armas, enfim. Ele rapidamente foi subindo de patente, até chegar na patente de sargento. E é aqui que a coisa começa a complicar um pouquinho mais pro Timothy. Por quê? Timothy, ele não era uma pessoa muito normal, não. Como sargento, ele foi um sucesso, tirando por alguns fatores. Primeiro, por designar negros, eu não gosto de falar negros, pretos, pessoas escuras, eu gosto de usar o termo pessoas não brancas, para mim é menos ofensivo. Por designar pessoas não brancas a trabalhos mais desagradáveis e por várias vezes usar injúrias raciais. Pois é. E fora isso, uma vez, Timothy foi para o exército usando uma camisa de poder branco, remetente à organização criminosa Ku Klux Klan. A gente não pode falar o nome, então provavelmente vai ter só uma parte aí. Timothy tinha um amigo dentro do exército chamado Terry Nichols, tá? E eles eram best mates, até nos ideais, mano. E eles usaram a camisa de poder branco, eles designavam não brancos para trabalhos
menos agradáveis e aí por cima proferiam injúrias raciais. Só uma pessoa boa, né, velho? Pois então, depois disso, Timothy foi chutado do exército. Nichols continuou trabalhando, porque esse negócio ele não era tão externo quanto o amigo. Então o que acontece? Timothy agora estava com o psicológico ferrado, porque ele tinha saído do exército e ainda estava desempregado. Ele morou na casa dele, onde não durou muito tempo. E, nesse meu tempo, ele fez uma aposta. E literalmente apostou tudo. Em 1992 ou 93, eu não estou lembrado agora, rolou uma edição do Super Bowl, onde o time de infância dele, que era o Buffalo Bills, que era torcedor fanático, chegou pela terceira vez consecutiva na final, depois de ter perdido 2 vezes. Timothy ele era meio supersticioso. Ele achava que era impossível para um time perder mais de 2 vezes. Conclusão, ele apostou tudo no Buffalo Bills, que tomou uma das maiores coças da história. Eles perderam de 52-17. Ah, e foi nessa edição também que o Michael Jackson se apresentou no intervalo do Super Bowl, tá? Bem marcante. Então acho que foi em 93. O que acontece? Outra coisa muito importante que rolou em 93, envolvendo o FBI, foi quando eles invadiram o rancho do autoproclamado líder religioso David Koresh. E isso resultou num dos maiores cercos que os Estados Unidos já viu, que foi o cerco de Waco. Tendo esse nome por ter se passado na cidade de Waco, no estado do Texas. Muita gente morreu. O que acontece? Timothy, quando ele foi expulso do exército, ele alimentava pensamentos de que o governo americano era socialista. Porque o socialismo tem toda aquela questão de não é seu, é nosso, direitos iguais, sabe? Então, para eles, se o governo dava direitos para os não brancos, para ele, o governo era comunista. Então, quando rolou o cerco de Waco, brotou uma noia na cabeça de Timothy que falou: os Estados Unidos estão vivendo uma guerra civil contra o comunismo. Eu vou salvar essa merda desse país. O que acontece? Como ele apostou a casa dele, é lógico que ele não tinha moradia. Então ele adotou um estilo de vida nômade, onde ele morou literalmente dentro do carro. E ele era bancado pelo seu amigo Terry Nichols, tá? Pois então. E o cerco de Waco aconteceu em 19 de abril, no dia que eu estou gravando o vídeo, e provavelmente no dia que ele vai ser upado, de 1993, tá certo? Pois então. Então, Terry Nichols, junto com Timothy, eles começaram a partilhar dessa mesma ideia, de que estava rolando uma guerra civil, né, que o governo americano era comunista, enfim. Então, o que acontece? Eles falaram: vamos fazer um atentado terrorista. Vamos explodir alguns alvos aqui para derrubarmos esse proletariado americano. Em 1994, eles começaram a arquitetar todo o plano. Eles compraram um caminhão, sabe? Um caminhão, sim. Eles compraram revestimentos térmicos para botar no caminhão e entupiram eles de nitrato de amônio, que é um fertilizante, tá? Tá, mas por que um fertilizante? Ele não é mais fácil botar TNT? Gente, nitrato de amônio, ele é um composto assim. Ele é um fertilizante muito bom, inclusive, né? Porque toda aquela questão do biogeoquímico. Mas o que acontece? Ele também é um explosivo. Ele é muito estável. E quando ele explode, ele gera uma energia absurda. E o nitrato de amônio é o mesmo composto responsável pela explosão que teve lá no Beirute, em Líbano, em 2020. Eles começaram a arquitetar tudo. E falou: tá, o nosso carro-bomba já está pronto. Onde vamos explodir isso? Vamos explodir isso num departamento de polícia em Oklahoma. Dito e feito. Ele queria fazer isso no aniversário de 2 anos do cerco de Waco. Isso em 19 de abril de 1995. O dia chegou
Era umas 9 horas da manhã, horário local. Timothy, sozinho, dirigia o caminhão. Dirigia. Ele ia em direção ao prédio com a maior velocidade possível. Na hora que ele chegou no prédio, pá! Estourou tudo. Com a explosão, instantaneamente, 100 pessoas morreram. O raio da explosão foi tão grande que pôde ser sentido de 9 quarteirões de distância. Absurdo. Continuando. Explodiu muita coisa, destruiu carros, destruiu outros prédios que não tinham nada a ver com nada. Conclusão, é nessas horas que chega o corpo de bombeiros. Né? O corpo de bombeiros chegou e a explosão foi tão feia que estava difícil do corpo de bombeiros tomar o controle do prédio, porque tinha a questão do escombro, né? Então ficava difícil para eles resgatarem as vítimas. Conclusão, no final, 168 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas. Bom, obviamente, não demorou muito para Timothy ser preso, tá? Ele foi preso e um dia depois de ser preso, Terry não aguentou a pressão e confessou a participação como cúmplice do crime. Conclusão. Terry Nichols foi sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de condicional e Timothy foi condenado à pena capital, que aconteceu de uma forma bem rápida, tá? Pra quem não sabe, a pena capital é uma pena de morte pelo Estado, sabe? Que é por lei, sabe? Enfim, você fez esse crime, então o Estado tem permissão de te matar. Isso pode acontecer de várias formas. Câmara de gás, sim, eles usam câmara de gás. Injeção letal, cadeira elétrica, forca, enfim. E até uma que eles usaram recentemente que era nitrogênio líquido. Você botar nitrogênio líquido dentro do cara. Enfim. Conclusão. Aconteceu muito rápido. Enquanto os presos no corredor da morte ficam entre 10 e 15 anos esperando para ser morto, Timothy passou 6 anos sendo executado em 11 de junho de 2001. E quando isso aconteceu, né, antes disso acontecer, tem um fato. Tem um negócio bem curioso que acontece, que é no dia antes de você ser executado, você tem direito a uma refeição, né, a sua última refeição. E dava pra ver que Timothy não tinha bom gosto para alimento, porque ele pediu 1 litro de sorvete de menta com chocolate. Eu não consigo entender a cabeça de quem gosta daquilo, me desculpa. Enfim. Conclusão. Timothy McVeigh foi morto, tá? Pelo Estado via injeção letal. Terry Nichols está apodrecendo na cadeia até hoje. E o massacre de Oklahoma é o segundo maior massacre da história dos Estados Unidos. E o primeiro, quer dizer, o maior de todos, causado por um interno, ou seja, por uma pessoa de dentro do país. Esse recorde negativo do Timothy só foi superado 3 meses depois de sua execução, em 11 de setembro de 2001. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Eu expliquei de uma forma bem resumida, porque esse vídeo vai ficar enorme, vai pegar tipo meia hora de vídeo. Então é isso, falou, fui e tchau, gente, fui!